22 de junho de 2026. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 25ª sessão ordinária relativa ao segundo período, PN 2025-2026. Agradeço a presença de todos e também das pessoas que nos acompanham pelo site. Solicito ao vereador Jackson que faça a leitura de um trecho bíblico logo após uma oração. Uma boa tarde a todos. Quero estar lendo aqui no livro de Gálatas, capítulo número 6 e o versículo número 7 em diante. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vamos fazer a oração universal. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito a secretária fazer a leitura da ata da última sessão. Ata da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ortigueira, Estado do Paraná, do segundo período, biênio 2025-2026, realizada na Rua São Paulo, 120, às 14 horas do dia 15 de junho de 2026, sob a presidência do vereador Marcos Rogério e presentes os demais vereadores. Inicialmente, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos desta sessão, solicitando ao vereador Fernando a leitura de um trecho bíblico, quando for lido o livro de Salmos, capítulo 37, em seguida a oração do Pai Nosso. Na sequência, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da última sessão, após lida e achada conforme foi assinada pelos vereadores presentes. Na ordem do expediente foram lidas as seguintes matérias. Projeto de Lei Complementar número 18 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2026, de autoria do vereador Fernando. Projetos de leis ordinárias números 9 e 10 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Indicação número 34 de 2026, de iniciativa do vereador Júnior Oliveira. De conformidade com o regimento interno, o presidente caminhou os projetos em pauta para as comissões permanentes. A indicação para a ordem do dia da presente sessão, para discussão e votação. Na ordem do expediente, o presidente explicou sobre os projetos de leis enviados pelo Executivo constantes na pauta. Na ordem do dia, foi lida a seguinte matéria. Discussão e votação única, indicação número 34 de 2026. Após discussão e votação, foi aprovada. Nenhum vereador fez uso da palavra de ordem pessoal. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a Deus, aos vereadores e aos presentes e encerrou a presente sessão, mandando lavrar a presente ata que, após lida e achada, conforme vacinada pelos vereadores presentes. Colegas vereadores aí acompanharam a leitura da ata, coloco a ata para apreciação do plenário. Vereador concordar, permaneça como está. Aprovada a ata. Solicito a secretária fazer a leitura de ordem do expediente. Senhor presidente, não há matéria para o expediente. Não havendo matéria para o expediente, deixo a palavra livre de ordem do expediente.
senhores vereadores, aproveitando a palavra livre de ordem do expediente, como nós não temos nenhuma matéria em pauta para o dia de hoje, se for do entendimento dos colegas vereadores, eu gostaria de estar propondo aqui que seja inserido na pauta de hoje ainda 2 projetos que receberam pareceres favoráveis das comissões hoje pela manhã. Aí a gente já aproveitaria essa reunião de hoje, estaríamos votando em primeira votação esses 2 projetos. Estou falando do projeto de lei ordinário número 10/2026, que institui o Programa Municipal de Hortas Comunitárias no município de Ortigueira. E também o projeto de lei complementar número 18/2026, que autoriza o município de Ortigueira a firmar um termo de concessão de uso de bem próprio com a Arucamp. Eu gostaria de consultar os senhores vereadores sobre a possibilidade, então, de estarmos inserindo na ordem do dia para a primeira votação ainda hoje, esses 2 projetos que já foram apreciados hoje pela manhã, então, nas comissões. Vereador Júnior. Concordo, presidente. Vereador Ronaldo. Concordo, presidente. Vereador José Isaac. Concordo. Vereador Diolindo. Concordo. Vereador Carlos Ortiz. Concordo, presidente. Vereador Fernando. Concordo, presidente. Vereador Jackson. Concordo. Vereador Gilson. Concordo. Vereador Cláudio Lima. Favor. Bom, com a concordância de todos os vereadores presentes, peço à nossa secretária assignada que coloque, então, os 2 projetos, o Lei Ordinária 10/2026 e também o projeto de lei complementar 18/2026 para a pauta da primeira votação de hoje ainda. A palavra continua livre de ordem do expediente. Mais algum dos senhores vereadores? Solicito a dispensa do intervalo regimental. Dispensado, determino então a leitura da ordem do dia, já com os projetos autorizados aqui pelos senhores vereadores. Ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei complementar número 18 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Ortigueira a firmar termo de concessão de uso de bem próprio do município com a Associação dos Camponeses de Ortigueira, Arucamp. Bom, senhores vereadores, coloco o projeto de lei complementar número 18 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Ortigueira a firmar convênio, termo de concessão de uso de bem com a Arucamp. Coloco em discussão. Só para estarmos lembrando aqui, né, senhores vereadores, o município de Ortigueira, a Prefeitura, está propondo, então, que seja feita firmado aí esse termo de concessão, onde fica o Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Ortigueira, autorizado a firmar com a Associação Rural dos Camponeses de Ortigueira, o CAMP, do assentamento Maila Sabrina. Alguns itens aqui que nós já descrevemos numa reunião anterior e também os senhores vereadores já acompanharam hoje nas comissões, mas vale a pena a gente estar reforçando. O que o município de Ortigueira pretende, então, passar por concessão a essa associação seria uma câmara climática para crescimento de pães, marca e modelo Venâncio, capacidade de 40 esteiras para no mínimo 1.000 pães. 2 balanças digital completa com etiquetadora, marca e modelo Ramusa, capacidade de 30 quilos. Uma extrusora para mesa, marca e modelo Bigolar, capacidade de 20 quilos hora. 2 pias de aço inox, marca modelo Evolução. Um freezer horizontal, 2 tampas, 3 em 1. E segundo aqui a solicitação do município, a concessão de uso que trata esta lei complementar será gratuita, formalizada através de um instrumento competente, pelo período de 5 anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração. Então é esse projeto que vai entrar em votação em primeiro turno de forma nominal.
Vereador Cláudio Lima, seu voto. Favorável. Vereador Gilson. A favor. Vereador Jackson. A favor, presidente. Vereador Fernando. A favor. Vereador Carlos Ortiz. A favor. Vereador Diolindo. A favor, presidente. Vereador José Isaac. A favor. Vereador Ronaldo. A favor, presidente. Vereador Júnior Oliveira. A favor, presidente. O voto também é favorável. Está aprovado, então, o projeto 18/2026, complementar, sobre a concessão do uso de bem próprio do município para Arucampi. Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Hortas Comunitárias no município de Ortigueira. Coloco também o projeto de lei ordinário número 10 de 2026 em discussão. Um projeto que os senhores vereadores já tenham conhecimento também, já está instituindo, né, o Programa Municipal de Hortas Comunitárias no município de Ortigueira. Vai ficar a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura. Também já passou pelo trabalho das comissões hoje de manhã, né? Importante trabalho. E agora segue para a primeira votação, conforme autorizado pelos senhores vereadores, conforme foi inserido na pauta. Coloco o mesmo em votação em primeiro turno de forma nominal. Vereador Júnior Oliveira, seu voto. A favor, presidente. Vereador Ronaldo Magão. A favor, presidente. Vereador José Isaac. A favor. Vereador Diolindo. A favor, presidente. Vereador Carlos Ortiz. A favor, presidente. Vereador Fernando. A favor, presidente. Vereador Jackson. A favor, presidente. Vereador Gilson. A favor. E vereador Cláudio Lima. Favorável. Está aprovado, então, em primeiro turno, o projeto de lei ordinário número 10 de 2026. Era o que tínhamos para a ordem do dia. Senhores vereadores, a palavra está livre de ordem pessoal. Vereador Cláudio Lima, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, e todos os que acompanham através das redes sociais. Está existindo uns movimentos religiosos muito importantes aqui em Ortigueira, sobretudo esses dias tivemos a Marcha dos Evangélicos, teve muito bonito, e eu gostaria de parabenizar os organizadores e colaboradores que participaram do evento Shekinah, que significa Deus presente, realizado no dia 20 de junho, à noite, com aquele frio de 2026, no Salão da Igreja Católica do nosso município. O evento foi promovido pelo Movimento Familiar Cristão Jovem, sob a coordenação dos líderes Everson Sardão e Angélica, sua esposa, que, com condições, com dedicação e comprometimento, conduziram uma iniciativa que reuniu por mais de 450 pessoas, entre jovens e adultos. Em tempo que tantos desafios são impostos por nossos jovens, eventos como Shekinah mostram que é possível oferecer caminhos de esperança, acolhimento, fortalecendo princípios fundamentais como o respeito, solidariedade e o amor a Deus. Por isso, quero registrar em nome da Casa de Leis os mais sinceros cumprimentos ao Movimento Familiar Cristão, aos coordenadores e a todos os voluntários que contribuíram para o sucesso desse grandioso evento. Que iniciativa como essa continue incentivando-os e fortalecendo, pois contribui significativamente para a formação espiritual e ajudam a construir uma sociedade mais justa, humana e fraterna. Parabéns, senhor presidente, a esses movimentos que estão tirando esse pessoal do mau caminho, estão tirando da rua, do vício, da droga. É um movimento que está fortalecido e cada dia cresce mais. A gente fica muito feliz pelos nossos filhos, nossos netos, enfim, por esses adolescentes que estão aí e precisando entrar nesse caminho da religiosidade. Parabéns e Deus abençoe a todos e continue nesse trabalho. Obrigado, senhor presidente. Bom, senhores vereadores, a palavra continua livre de ordem pessoal. Mais algum vereador? Vereador Jackson, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Presidente, alguns moradores da região central da cidade me procuraram hoje pela manhã, me passaram alguma situação e pediu para a gente ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Trata-se da praça em frente ao restaurante Dona Gracinda, onde semana tem muita criança brincando ali na região. E segundo esse morador, pela terceira vez seguida que eles estão ali,
né, ele viu situações de quase acidente. Porque ao contorno da praça, que é uma rotatória, não tem nenhum tipo de lombada, algo assim. E conforme ele falou, como é um lugar que atrai bastante pessoas e bastante crianças que estão tendo ali, né, no final de semana, para brincar, a família vem se reunir, existem alguns engraçadinhos, podemos dizer assim, né, por ver um movimento de pessoas, passam dando graça de moto, carro em volta. E por 3 vezes seguidas, ele constatou ali um quase acidente. Ele me procurou para ver o que poderia ser feito, né, nós aqui, Casileis, Prefeitura Municipal, se pode se fazer uma cerca em volta ali da praça, ou uma travessia elevada para diminuir a velocidade, enfim, o que poderia ser feito, né? Esse foi o questionamento dele, e eu estou apenas repassando aqui, né, nessa ordem pessoal, né, para que posteriormente vou fazer uma indicação, mas trazendo já, né, nessa sessão, essa preocupação desse morador, também minha preocupação, que nós temos que evitar. Ele falou que foi uma situação muito complicada que ele viu, né, uma criança quase sendo atropelada, né, com a bola correu, claro que, né, os pais têm que estar atentos em relação a isso, mas por ser uma praça e de grande movimento em volta, eu acredito que podemos pensar em alguma coisa ali para evitar esse tipo de acidente ali. Seria isso, senhor presidente. Bom, senhores vereadores, a palavra continua livre de ordem pessoal. Mais algum dos colegas vereadores quer utilizar a palavra? Bom, eu tenho aqui 2 assuntos que eu quero abordar com os senhores vereadores. Logo após a reunião, a nossa servidora aqui, Adriana, estará encaminhando aos senhores vereadores um ofício da presidência para os senhores vereadores, acompanhado com uma recomendação administrativa número 1/2026, que eu recebi essa recomendação, a presidência recebeu, da Controladoria Interna da Câmara Municipal, do controlador Ivan Vinícius de Almeida. E a recomendação que o nosso controlador Ivan fez a minha pessoa como presidente da Câmara, ela traz o seguinte teor, chama-se Recomendação Administrativa número 1/2026, à presidência da Câmara Municipal de Ortigueira. Assunto: controle, racionalização e redução de gastos com combustíveis da frota oficial. A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Ortigueira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando o princípio da constitucional da eficiência e da economicidade, referente ao artigo 37, caput da Constituição Federal, que impõe à administração pública o dever de otimizar a aplicação dos recursos públicos, obtendo o melhor resultado com o menor custo possível. Considerando também a necessidade constante de zelo pelo patrimônio público e pela transparência na destinação das verbas de custeio desse Poder Legislativo, considerando também que, desde o dia 27 de março de 2026, a frota de veículos da Câmara Municipal de Ortigueira encontra-se desfalcada com um veículo Onix placa RHL 1F20 e não houve diminuição da quantidade de litragens de combustíveis, considerando que de forma estritamente lógica e matemática, a diminuição do número de veículos operacionais deveria resultar na redução proporcional do consumo de combustível do órgão. E isso não aconteceu. Considerando que, contrariando essa premissa, os relatórios e notas fiscais apontam que os gastos com combustíveis permanecem excessivos e sem redução compatível com o desfalque da frota, evidenciando potencial desperdício ou falha no monitoramento dos abastecimentos. Considerando que, de acordo com os relatórios contábeis e financeiros de janeiro até o mês atual de junho, mais do que dobramos a quantidade de litros de gasolina, sendo o mês de janeiro 505 litros, chegando até 1.020 litros nos meses subsequentes, com um carro a menos, inclusive, da frota. Aí, aqui são as considerações, né, da recomendação administrativa, e na sequência são as recomendações. Aqui são as considerações e agora vem a recomendação. Então, a recomendação
é a seguinte: recomendar à presidência da Câmara Municipal de Ortigueira, bem como aos setores de transportes e patrimônio, a adoção imediata das seguintes medidas administrativas: implantação de limites de consumo, estabelecer por meio da presidência e ao gestor de frotas tetos máximos mensais de abastecimento por veículo remanescente, proibindo a liberação de viagens ou abastecimentos sobressalentes sem autorização prévia e fundamentada. O descumprimento injustificado das normas de economia pode configurar ato de improbidade administrativa por dano ao erário e a violação dos princípios administrativos, que diz a Lei número 8.429/1992, Câmara Municipal de Ortigueira, 10 de junho de 2026, Ivan Vinícius de Almeida, coordenador do controle interno. Bom, então, senhores vereadores, eu recebi a recomendação do controle interno da Câmara Municipal de Ortigueira, está preocupada com o consumo de combustível da nossa Câmara, né? Haja visto que houve um pouco de excesso, segundo o controlador nos informa, por conta de nós termos diminuído um veículo por um problema que o veículo nosso acabou sendo encaminhado então para ser arrumado, né? Que o veículo se envolveu num acidente. E esse veículo ficou por alguns meses encostado. E o que a controladoria observou, que nesse período que nós tivemos um veículo a menos, aconteceu o contrário, nós tivemos um gasto maior de combustível. Então, nos próximos meses, agora, acredito que até o final do ano, nós vamos ter que trabalhar um pouco com mais cautela na questão do uso dos veículos da Câmara, né? Então, como nós já temos uma instrução normativa, que todos os vereadores já conhecem, né, que reforça a instrução normativa, que lá no começo do ano, foi no dia 1º de janeiro, né, essa instrução normativa vem reforçando que os veículos da Câmara devem ser utilizados somente em serviço do Legislativo. Então, eu vou encaminhar aos senhores vereadores, através da Adriana, daqui a pouco, né, esta recomendação, tem que passar para os colegas vereadores, tem que repassá-la, né, e vai chegar o seguinte teor para os senhores vereadores. Excelentíssimos senhores vereadores, em data do dia 10 de junho de 2026, recebi do controle interno a recomendação administrativa número 1/2026, que trata sobre o controle e racionalização de redução de gastos de combustíveis. Como se trata de normativa que a todos afeta e interessa, venho por meio do presente dar conhecimento à referida recomendação, a qual segue em anexo. Importante também relembrar aos senhores vereadores o disposto da instrução administrativa número 1/2021, que em seu artigo 2º diz: o uso de veículo oficial exclusivamente para o atendimento das necessidades institucionais da Câmara Municipal de Ortigueira. Então, atenciosamente, Marcos Rogério de Oliveira Matos, presidente da Câmara Municipal. Então, senhores vereadores, é algo simples, mas normal e importante ao mesmo tempo. Quando acende um alerta no gasto de combustível, nós temos que atender às recomendações que vêm do controle interno, porque esse alerta, o controle interno, ele faz baseado no que o Tribunal de Contas nos cobra. O Tribunal de Contas recebe mensalmente as informações do controle de frotas da Câmara Municipal de Ortigueira. Todas as câmaras do Paraná é obrigada a informar ao tribunal os KMs que os veículos andam, né, qual o KM daquele mês, versus o combustível gasto. Então, é normal isso aí, faz parte do trabalho do Tribunal de Contas, e sempre o tribunal, quando detecta algum exagero, notifica a Câmara de Vereadores, acende então uma luz aí que nós chamamos inicialmente de luz amarela, né? É o caso de Ortigueira, um alerta. Então, nós somos alertados pelo tribunal. Por sua vez, o controlador interno recomendou o que está acontecendo à minha pessoa, que sou o presidente da Câmara, e eu, obviamente, por minha vez, passo aos senhores a recomendação, então, do controlador interno, e peço aí a cautela dos colegas vereadores com a utilização dos veículos da Câmara, somente para fins de serviços do Legislativo de fato. Obrigado pela compreensão de todos. Bom, senhores vereadores, nós também temos um outro assunto aqui. A Gisele Estúdio de Dança
foi selecionada, então, aqui na cidade de Ortigueira, para participar do Festival de Dança de Joinville. O vereador Cláudio Lima já abordou muito bem esse assunto. O Festival de Dança lá de Joinville é conhecido como o maior festival de dança do mundo. E neste ano, a escola Gisele Estúdio de Dança vai estar presente nesse festival. A escola conquistou a aprovação de 4 coreografias para se apresentar no evento, representando a cidade de Ortigueira. Então, quer dizer, Ortigueira será representada em Joinville neste festival de dança. O que acontece? A Prefeitura Municipal de Ortigueira, por se tratar de uma escola particular, ela fica impossibilitada de colocar recursos, de atender aí a necessidade dos alunos e atender com recursos para essa viagem, para estadia e para tudo mais dos alunos. Então, o órgão público fica vedado, o órgão público não consegue. Então, o pessoal da escola Gisele, estão fazendo uma campanha junto com os alunos de arrecadação de recurso para estarem representando Ortigueira lá em Joinville, né? Então, foi criado alguns espaços onde será divulgado o nome de quem puder, então, estar contribuindo com o recurso. Então, foi criado alguns espaços de divulgação na faixa, vai ter uma faixa oficial da delegação, né, que vai, inclusive, para Joinville, que vai sair no site, vai ser divulgado na internet. Esses espaços custam de 500, 200 e 100 reais. E o logo da empresa patrocinadora ficará exposta em nossa faixa durante toda a viagem, durante toda a participação no festival de divulgação em nossas redes sociais. Então, o pessoal lá, junto com os alunos, estão solicitando um apoio. Eu conversando com alguns colegas vereadores já, e também com a nossa amiga Cleude, que está nos ajudando nesse assunto, nós temos um espaço na faixa que ele custa 500 reais, que é um espaço maior. E se os vereadores entenderem e acharem por bem nós fazermos uma divisão, né, por igual, e ocupar esse espaço, eu acredito que nós estaremos colaborando com um valor interessante, e um valor que não ficaria tão alto como é para cada um de nós, né, para dividirmos, né. Então, eu gostaria de fazer essa proposta aos colegas vereadores, e caso os colegas vereadores entendam que não tem problema, podem ficar à vontade, podem contribuir individualmente com a nossa colega Cleude ali, que está nos ajudando, ou também o vereador que achar que não tem como contribuir, pode ficar bem tranquilo também. Então, eu deixo para o término da reunião, os vereadores que entenderem cabível aí dar uma força para a Gisele Estúdio de Dança, conversarem com a Cleude logo após a reunião, e dei essa sugestão aqui desse espaço de 500 reais, que eu achei um espaço bom, e ali não vai o nome dos vereadores, mas vai sim o apoio da Câmara Municipal de Vereadores de Ortigueira, né? Eu acho que de grande importância. Até o próprio prefeito ali vai apoiar, particular no CPF, porque ele não pode também apoiar pela prefeitura, né? Mas já chegou a informação que o prefeito também está dando a sua contribuição, e os alunos irão com certeza fazer bonito nesse festival, levando o nome da nossa querida Ortigueira. Seria isso, senhores vereadores. Vamos para o término da reunião. Alguns dos senhores querem utilizar a palavra? Então vamos para o término, né? Então, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço primeiramente a Deus, os senhores vereadores, os demais presentes, e encerro a presente sessão.